Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe as informações para que outras pessoas tenham também acesso a essas informações. Vamos falar hoje do dia 13 de maio, dia da abolição dos escravos. Mas antes vamos dar uma pequena introdução sobre a escravidão na história da humanidade. A escravidão ela começa desde o tempo em que o homem caçador e coletor desenvolve a racionalidade e também junto com a racionalidade vem a maldade. O caçador, muitas vezes mais lento, mas mais forte, conseguia escravizar o caçador mais frágil corporalmente, mas mais rápido para caçar. Tá? Então ela é muito antiga. Ela foi desenvolvida na Roma Antiga, na Grécia Antiga, mas eram escravidões por guerras, né? E os perdedores se tornavam escravos. Tá? A escravidão mercantilista, né, que começa no século XV, portanto é pré-capitalista, mercantilista é pré-capitalista, ela acontece pela cor da pele. Né? Portugal, Espanha, principalmente Portugal, os Estados Unidos também descobrem a escravidão do negro e o qualificam como pessoas de nível inferior e que a escravidão seria benéfica para eles. Tá? Vale lembrar também que o continente africano foi vítima de colonização durante o século XIX, onde os europeus invadiram sob o pretexto de levar cultura àqueles homens desalmados, homens incultos, levar o desenvolvimento, né? E sob subterfúgio de desenvolvimento levaram todas as riquezas naturais do continente africano. Mas vamos para o Brasil, tá? A escravidão aqui ela começa basicamente em 1634, depois do fracasso da colonização do indígena. O indígena não aceitava a escravidão. A partir de 1634, a escravidão do negro passa a ser maioria, não é? E o Brasil no período colonial, não é? E aí eu falo do livro do Laurentino Gomes, A Escravidão, não é? É um primeiro de uma trilogia. Cerca de 86% da população na colônia brasileira eram de negros e 14% de brancos. E como eles conseguiam manter a passividade desses negros? Primeiro, né, eles segregavam os negros por etnias diferentes em várias fazendas, campos de plantações. Campos de plantações com etnias diferentes, portanto, linguagens diferentes, tá? A negação que continua até hoje é a educação, 99% da população na colônia era analfabeta, inclusive, né, conta no livro do Laurentino Gomes também, de 1808, com a chegada da família real, 99% da população era analfabeta. Se era analfabeta, como ter capacidade crítica e reflexiva para reagir à exploração, não é? Formação de sindicatos, formação de associações, formações de grupos colaboracionistas sempre foram taxados como grupos que negavam a ordem social estabelecida. E qual era essa ordem social estabelecida? A exploração, principalmente na era da escravidão, do negro. Tá? Então vamos lá. Como é que o negro era mantido passivamente? Né? Segundo Laurentino Gomes. Né? O negro rebelde era castigado através do chicote. Tá? Então, o negro era castigado, tinha sua família muitas vezes vendida, né? Já que negro era propriedade, o dono de escravo ele podia vender os filhos, podia vender a mulher, né? Então, era praticamente possível constituir família sob o risco de ter seus filhos separados, sua esposa separada, porque eram objetos e poderiam ser vendidos. Tá? O negro colaboracionista, ele tinha o direito de plantar uma hortazinha, né? E às vezes trabalhando muito mais, né? Além do que se trabalhava, porque a média de vida de um negro escravizado no Brasil era de 10 anos de vida, ou ficavam alijados para a condição de trabalho devido ao trabalho excessivo, né? Eles trabalhavam muito mais,
plantavam uma hortazinha, vendiam isso em feiras e conseguiam comprar suas alforrias, né? A maioria dos negros libertos no Brasil, antes do dia 13 de maio, foram por compra de alforria. Eles mesmos compravam suas liberdades, tá? O negro que achava, por exemplo, um diamante de um determinado quilate, né? Ele era abolido. Achava ouro, ele tinha alforria também, né? O negro bonzinho, ele tinha direito de participar da comunidade, tinha direito de participar de missas, né? Embora fosse segregada a missa para homens brancos e negros, e os cultos religiosos de matrizes africanas foram demonizados, e por isso até os dias de hoje o bando e candomblé é considerado principalmente por grupos neopentecostais como grupos satânicos, não é? Devido a uma cultura imposta já no período da colonização. E satânico para mim seria, em nome de Jesus, trazer o negro e escravizá-los aqui, né? Inclusive com participação de uma parte da Igreja Católica. Né? O Brasil trouxe cerca de 12 milhões de escravos, né, em navios tombeiros, né, e 30% da população transportada nesses navios morriam durante o caminho porque eles vinham deitados, né, um do lado do outro, a pão e água, faziam suas necessidades fisiológicas ali, um do lado do outro, e portanto morriam de doenças. Né, eram consideradas perdas materiais e ninguém dava importância para isso. Né? O Brasil teve 5 milhões de negros nos campos de lavouras, né, de café, cana-de-açúcar, tabaco, né? E depois da escravidão. Depois da escravidão, houve o processo, né, do nascimento das favelas. Né? Por quê? Libertou os escravos, mas não deu nenhuma condição de trabalho e a maioria era analfabeto. Né? Não tendo onde morar, que era a senzala, e não tendo trabalho, porque também a eles foram negados, né, junto com o processo que eu já vou falar, eles começaram a subir os morros, que foi engrossado depois pela pela Guerra de Canudos e pela Guerra do Paraguai. Tá? A Guerra do Paraguai, por exemplo, o homem branco poderia mandar o escravo no lugar do filho para lutar. Né? E a Guerra de Canudos, né? A maioria do exército que era composta do exército de Canudos era de homens negros que foram prometidos a eles quando voltassem ganhariam casas. E aí eles criam a primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, né? Que era a providência de ganharem casa e que não ganharam e colocaram o apelido de Favela da Providência. Né? A revolta da Chibata também, que surge depois da República, né? Juntamente com o processo de branqueamento de raças, né, que, negando o emprego aos negros, trouxeram espanhóis, trouxeram japoneses, trouxeram italianos, trouxeram ucranianos, vários povos europeus na tentativa de branquear a raça brasileira, porque o sangue negro havia corrompido o país. Tá? Veja só até que ponto vai a maldade humana. As desigualdades hoje ainda existem, não é? Desigualdades sociais, tanto no campo político como no campo do trabalho. Vejam vocês, é muito difícil a gente encontrar um juiz, um advogado, um médico, não é? Um promotor de justiça de cor negra. Assim como na Câmara dos Deputados não temos mais de 50 deputados federais negros, sendo que 50% da população brasileira se declara negro ou afrodescendente. Só que isso, os números não representam nos quadros de governanças políticas e nem de poder intelectual dentro da formação acadêmica. As periferias, grande parte das periferias são compostas por negros e pardos. Né? A cada 27 minutos, um corpo negro tomba, vítima da violência no país. O sistema carcerário, 70% da população carcerária é composta de negros e pardos no Brasil, né? Sendo que 50% da população é branca, mas não representa isso dentro da população carcerária. O número de quantidade de anos de estudo entre negros e brancos é muito menor,
A de negros, a de brancos, o grau de estudo é muito maior. Tá? Isso até hoje se configura. Por isso que existiu o projeto do governo Lula, o projeto de leis afirmativas. Para quê? Para tentar o equilíbrio social entre brancos e negros no país, que ainda hoje, até hoje não aconteceu, 132 anos depois da abolição da escravidão. Tá? E por fim, deixar duas questões. Né? Todo mundo se lembra na campanha presidencial que o presidente Jair Bolsonaro, né, na comunidade hebraica, diz que os quilombolas é o quê? Quilombolas são populações de descendentes de escravos que fugiram para os quilombos, né? Fugiram da escravidão. O primeiro herói da resistência é Zumbi dos Palmares, né? Que vai ser assassinado depois de denunciado, né? De entregue, ele vai ser assassinado e a sua cabeça cortada. E os quilombolas são populações que ainda residem em quilombos desde a época da escravidão, são os descendentes de escravos, e o presidente diz que o negro quilombola é preguiçoso e se pesa por arroba, não é? Como se pesa um boi. Não é? E por último, o presidente da Fundação Palmares, que é um negro e que diz que a escravidão foi benéfica para o povo africano, porque trouxe mais civilidade, e nega a escravidão no Brasil e diz que a escravidão não foi algo tão assim pavoroso como se chicotear o negro não fosse pavoroso. Último detalhe, a revolta da Chibata, né, foi uma das revoltas também que ajudaram a engrossar os morros cariocas, quando um negro entrou dentro de um navio com uma garrafa de cachaça e foi condenado a 250 chibatadas. E aí houve uma revolta, e eu conto outro dia o que foi essa revolta, a revolta da chibata, né, porque castigo de negros e castigo de brancos, mesmo depois da abolição, eram diferentes. Os castigos contra os negros até hoje são muito piores do que contra os brancos. A miséria existe para brancos e negros, mas para a população negra a miséria é muito maior. Basta percorrer os bairros insalubres do país, né, os bairros mais pobres, mais carentes, você encontrará a maioria de pessoas negras. Basta você entrar dentro de uma sala de uma universidade, você vai encontrar um número muito maior de brancos do que negros. É uma coisa simples de se observar. Basta entrar no presídio que você encontrará um número muito maior de pardos do que um número de brancos. Ok, pessoal? Essa foi minha participação e até a próxima.